Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos os irmãos. Mais uma vez, grato a Deus pela rica oportunidade que Deus nos dá de poder mais uma vez estar compartilhando da palavra de Deus com os irmãos, com toda a igreja e todos aqueles também que nos acompanham no canal aqui do YouTube. E desde já eu peço a você que se inscreva aí no nosso canal, mande um link para alguém, acione aí o sininho aí e pode se inscrever no canal da gente, que é pb, não é, ponto Diogo Ramos. Então, como os irmãos estão cientes, nós estamos alguns dias aqui estudando sobre a morte e o estado intermediário, não é? Nós já aprendemos o que é a morte, nós já aprendemos, não é, como foi que a morte entrou no mundo, nós já aprendemos que a morte é inimiga do homem. No outro vídeo que fizemos, nós aprendemos aqui que a morte, não é, ela se divide pelo menos em 3 tipos de morte que a Bíblia fala, que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E na morte física nós aprendemos que é a cessação do corpo físico, né? É quando o pó volta para o pó, Gênesis 3,19, Eclesiastes 12,7 e outros textos, né? Então, também aprendemos a morte espiritual, que é o distanciamento do homem da pessoa de Deus. Então, quando o homem está longe do Senhor, o ser humano está longe de Deus, não é? Isaías 59, versículo 2, Colossenses capítulo 3, que lemos também, Efésios capítulo 2, a morte espiritual se deriva dessa ideia, do distanciamento do homem da pessoa de Deus. E a morte eterna é aquilo que a Bíblia chama de segunda morte, né? Que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo número 6. E tem vários textos, como em Apocalipse, capítulo 2. Jesus, em Mateus 24, 25, fala muito, ensina muito sobre esse contexto, né? Da eternidade sem Deus. Então, nós aprendemos aqui no outro vídeo sobre esses 3 tipos de morte. E ficamos de hoje está aqui nesse outro vídeo explicando aos irmãos acerca da morte e o estado intermediário, que é o contexto que a gente estamos aprendendo. E ficou lá no ar o questionamento que quando morremos, tanto justo como ímpio, como é que funciona? Para onde vai? O que é que acontece? Não é? Há muitas seitas, heresias e religiões não é, que têm o seu doce de ensino, de doutrinas acerca desse assunto. Mas vamos ver alguns versículos bíblicos, né? O meu intuito aqui é falar apenas a palavra de Deus, não quero tocar em religião de ninguém, né? Embora seja de uma linha pentecostal, assembleana, mas eu não quero tocar em religião de ninguém, eu quero que apenas os irmãos confiram, não é? Não temos conhecimento bastante do assunto, mas, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 e 9, em parte conhecemos, né? Então, em parte, o que podemos passar de edificação, faremos. E para isso eu quero convidá-lo, a você que tem um exemplar bíblico, estou aqui com o meu, não é? Eu quero ler um texto aqui em Lucas, capítulo 16, versículo de número 19, em diante. Eu não vou ler todo o texto, mas alguns versículos importantes do texto. Diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e resplandentemente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E do Hades ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe a Lázaro e Abraão no seu seio. Pois bem, meus queridos irmãos, aqui temos um texto clássico, não é, desse assunto, onde Jesus está narrando aqui uma história verídica em que morreram 2 homens. Um por nome de Lázaro, que é o mendigo do contexto, e o outro que a Bíblia chama de rico. Agora, grande detalhe:
Ambos não foram para os lugares distintos que foram porque era pobre ou porque era rico. Porque não tem nenhum mérito em ir para o céu ou ir para o inferno, né, ou para a condenação, de ser rico ou ser pobre. Isso não é mérito para a pessoa ir para o céu ou ir para o inferno, né, que é uma linguagem mais conhecida. Mas as atitudes de ambos os levaram para ambos os lugares que foram, né? Um para o Hades, que é uma palavra grega para o inferno, ou Seol do hebraico, e o outro para o seio de Abraão, ou também lugar de conforto, paraíso, né? Seio fala daquele lugar de aconchego, é quando a mãe coloca o menino para se amamentar, é o lugar do aconchego dele. Então, a grande questionamento que queremos aqui trabalhar com os irmãos é acerca da morte, não é? Da morte. O que é que acontece? Quando a gente morre, não é? Quando a pessoa, o ser humano morre, para onde ele vai? Como funciona? Primeiro ponto a observar é que nós temos dois destinos para o lado espiritual do ser. Um é paraíso e outro inferno. Não tem, na Bíblia, pelo menos, não tem um terceiro lugar. Não é? Ou é paraíso ou é inferno. Isso ao espírito de ambos. Segundo, o corpo físico, tanto do ímpio como do justo, quando morrem, vão para o mesmo lugar. Não é? Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que diz que a pessoa é levada, não é, ao lugar do silêncio, não é? Como o Salmo 115, o verso 17 diz que o corpo é levado ao lugar do silêncio. Toda vez que você lê nesse contexto de morte, o lugar do silêncio está fazendo referência ao cemitério. O lugar do silêncio aqui é o cemitério. É por isso que Eclesiastes capítulo 9 e o versículo de número 10 diz que o que vier a tua mão a fazer, faze-o. Porque para a sepultura para onde vais, veja, não tem trabalho, não tem indústria, não tem nenhum esforço, porque é um lugar de silêncio. Ali, o escritor Eclesiastes também diz que ali não há memória. E ali ele não está falando do psique da pessoa, do espiritual. Ele está falando do celebreiro, né? Do cérebro da pessoa. Ele para e no momento do corpo, da morte do corpo físico. Então, seja o salvo ou seja o ímpio, quando morre, ambos os corpos vão para a sepultura. E o que é que eles vão fazer na sepultura? Aguardar a ressurreição, não é? Que é a próxima aula que a gente vai começar. Porque Daniel 12:2 diz que os que estão no pó da terra, veja só, o corpo, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, o ímpio e o justo. E por isso que a Bíblia diz, lá em Hebreus, né, capítulo de número 9, versículo 27, que está destinado ao homem morrer uma vez, e daí segue-se o juízo. Então o que é que acontece quando o corpo da gente morre? Para onde vai a alma e o espírito? Ambos vão para lugares distintos. Preste atenção. Ambos vão para lugares distintos. A morte e o estado intermediário é conhecido também como julgamento intermediário, visto que tanto a alma e espírito dos ímpios, não é, que estão lá no inferno, isso aqui é uma doutrina bíblica, não estou aqui apontando nem dizendo quem vai ou deixa de ir para o inferno, apenas estou ensinando o que está escrito. Por exemplo, o Salmo de número 9, verso 17 diz: os ímpios e as nações que se esqueceram de Deus são lançadas no inferno. Veja só, os ímpios e as nações que se esqueceram de Deus são lançadas no inferno. No texto que a gente leu de Lucas, aqui, o ímpio do texto é o rico. E repetindo, não é porque ele era rico, entendeu? Que ele foi para lá.
mas suas atitudes. O próprio, no diálogo com Abraão, fala disso. Então o que é que acontece? Quando ele morre, a Bíblia diz que ele foi para o Hades. Então esse é o lugar do ímpio. É o Hades. É o inferno. Seol. Não é? Vai direto para ali. Entendeu? Não é o lago de fogo. Não é o fim, nem o final. Mas é um lugar intermediário, onde as almas e os espíritos dos ímpios esperam e aguardam a ressurreição, que se dará 1000 anos depois da primeira ressurreição, que será a ressurreição do julgamento, onde eles comparecerão ante o tribunal, ou melhor, ante o trono branco, né? Apocalipse capítulo de número 20, versículo 11, eles vão comparecer ante o trono branco para ali serem julgados. Então eles ressuscitam, seus corpos vão ressuscitar e receber de volta sua alma e o seu espírito, e em sã consciência comparecer ante o tribunal de Cristo, ante o trono branco, para ali serem julgados, não é, conforme as suas obras. E o que acontece com a alma e o espírito do justo? A alma e o espírito do justo não vão para o inferno, não vão para o Hades. Para onde é que eles vão? Eles vão para o paraíso, que também não é o céu, é a antecâmara do céu. Paraíso é um lugar de repouso também, não é? É aquilo que Jesus disse ao homem da cruz, quando ele disse no capítulo 23 de Lucas: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? Os irmãos lembram do que Jesus disse àquele homem? Jesus disse assim para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja só, Paulo foi arrebatado ao paraíso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala isso. E João, o apóstolo, quando estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, quando os selos são abertos, em Apocalipse 6, versículo de número 9, ele vê lá que quando o selo é aberto ali, o quinto selo, se não me engano, aqui, é aberto, ele diz que eu vi as almas dos santos debaixo do altar de Deus, que clamavam ao Senhor pela sua justiça. Glória a Deus. Que visão João teve, que revelação extraordinária. Aquele homem vê lá debaixo do altar as almas dos santos, provavelmente também muitos que eles conheceram. Quem sabe os apóstolos que morreram martirizados antes de João. Quem sabe ele não viu a alma e o espírito de Pedro, de Tiago, que morreu à espada, seu irmão. Quem sabe ele não viu lá o nosso irmão Paulo e tantos que andaram com Cristo. Aleluia. Oh, esperança bendita. Ele viu as almas ali. Glória a Deus. Como é bom falar da palavra de Deus. Como é lindo essa esperança que a igreja tem. Aleluia. Quando o crente tomba, irmão, quando o corpo tomba aqui, a Bíblia diz, no texto que a gente leu, que os anjos de Deus vêm buscar a alma da gente e o espírito e nos conduzir ao paraíso. Glória a Deus por isso. Nós somos conduzidos ao paraíso de Deus. Agora, há uma dúvida que paira em muitas pessoas. Qual é essa dúvida? A dúvida é que há 2 lugares. A primeira dúvida: o lugar visível, quando a gente morre, somos levados para lá, que é a sepultura. E a outra grande dúvida que muita gente também tem é o lugar invisível. É o Salmo 89, não é? Diz que fala desse lugar invisível, que é o outro lado, o inferno ou paraíso. E nesse texto que Jesus está ensinando a gente, veja que ele está falando daquilo que conhecemos como o seio de Abraão. Mas será que esse seio de Abraão ainda existe? Essa é a grande pergunta dessa lição. Eu quero lhe dizer à luz da palavra de Deus que não existe mais. No Antigo Testamento existia. Tanto a alma do ímpio como do justo iam para aquele departamento. E ali tinha 3 divisórias. O Seol,
ou Hades, o Geena, que é o poço do abismo, e o paraíso, que era chamado de o seio de Abraão. E a situação ali era tão interessante que quem estava no Hades dava para ver quem estava lá no seio de Abraão. E veja o diálogo. E aqui é outra lição que a gente aprende, que ninguém, quando morre, fica dormindo. Né? A palavra dormir, no original, quando a Bíblia fala de morte, é morte mesmo, Thanatos, morreu. Então, quando a Bíblia fala de dormir, não está falando aqui o espírito e a alma estarão ali dormindo. Não, eles estão lá acordados, consciente. Veja a consciência do rico. Ele conversando com Abraão, ele diz assim: pai Abraão, manda que pelo menos algum dos mortos que estão aí ressuscitem, volte lá na terra e diga a meus irmãos que se arrependam. Porque era como se ele estivesse dizendo: pai Abraão, eles estão vivendo feito eu vivi. Eles estão arregalados na riqueza. E se eles morrerem, eles vão vir para cá, para esse lugar de tormento. Eu não quero que eles venham para cá. Ele só deixou para lembrar da família quando estava no inferno. Quando estava no inferno, ele parou para pensar na família. Mas veja a consciência, veja como ele estava consciente. Não é? De onde estavam. Então, tantos que estão no inferno, quanto estão no paraíso, estão conscientes, porque foram para ali, estão conscientes. Não é? Isso é lógico, na Bíblia é claro. Estão conscientes porque estão ali. E o que é que acontece? Esse seio não existe mais. Por quê? Porque no momento da morte de Cristo, quando Jesus morreu, a Bíblia diz, não é? Lá em Efésios capítulo de número 2, não é? No capítulo 4, melhor dizendo, versículo 7, o texto diz assim: quem subiu ao céu, senão aquele que desceu? E desceu às partes mais baixas da terra, e levou cativo o cativeiro. Quem é esse que subiu aos céus e desceu de lá e foi às partes mais baixas? Ele está falando de Cristo, está falando de Jesus. E que parte mais baixa é essa? Era esse lugar aqui, chamado de seio de Abraão. Jesus desceu ali, no momento que seu corpo foi sepultado, foi colocado lá na pedra. A alma e o Espírito de Jesus descem a esse lugar, esse Hades. E ali, do seio de Abraão, ele faz duas coisas. Primeiro, está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 12, né? Se não me engano, não me falha a memória. Eu vou ver se eu acho o texto para não dar referência errada. 1 Pedro, não é? Ou é 2 Pedro, deixa eu dar uma olhadinha aqui na palavra. Mas o texto vai dizer assim, para a gente ganhar tempo aqui enquanto eu estou procurando. O texto vai dizer, pronto, 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Eu vou ler. Diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, na esperança dos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, na qual poucos, isto é, 8 pessoas, se salvaram, né, pela água. Aí aqui Pedro está fazendo a declaração, que também como um verdadeiro figura agora vos salva no batismo, não do despojo da imundícia da carne, nem da indignação da boa consciência, como Deus Não, só esses versículos 19 e 20 temos essa lição. Então o que é que Jesus vai fazer ali, para a gente ganhar o tempo aqui? Jesus vai apregoar a sua vitória, não é pregar evangelho ali. Ele está apregoando a sua vitória, aquela geração antediluviana e os ímpios que estavam ali. Ele está pregando a sua vitória. Quando ele apregou a sua vitória, agora no seio de Abraão, a ação dele é outra. Qual é a ação dele ali? É se revelar àqueles da galeria da fé de Hebreus que morreram e não alcançaram a promessa. E que promessa é essa que eles não alcançaram? O Messias. Eles não viram, a maioria deles não viram, não é? Então Jesus foi lá tirar eles de lá. Então Jesus esvaziou esse lugar e levou para debaixo do trono de Deus. Então hoje não existe mais o seio de Abraão. O que existe hoje é o paraíso que está debaixo do trono
do Senhor. Então, meus queridos irmãos, esse é um assunto basilar, básico, não é? Não temos tempo aqui de falar mais com detalhe, lendo mais texto, como a gente tem na igreja, no culto de doutrina de 1 hora e tanto mais. Mas eu espero em Cristo, com esse pouco esclarecimento, com alguns textos bíblicos, levar os irmãos a uma compreensão. Desde já eu agradeço a você pela confiança. Eu já estou parando aqui, já faz 20 minutos, como eu venho prometendo. Gastaremos apenas 20 minutos de live. Então, que essa palavra esteja no seu coração. Na próxima aula, começaremos aqui a ressurreição. Estaremos falando sobre a ressurreição. Estaremos começando e é um assunto mais extenso. Vamos trabalhar em cima dele e eu creio em Deus, que Deus abençoará a sua vida. Eu quero orar por você, por sua família nesse momento e lhe abençoar com uma oração. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós lhe rendemos graça por esse momento e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de poder estar falando da sua palavra aqui a todos aqueles que acompanham as plataformas digitais. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. É isso que te pedimos, crendo, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo vos abençoe, viu? Deus abençoe sua vida. Atente para a palavra, anote cada texto que estamos falando aqui, medite, tire suas conclusões, viu? E entenda que Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Divulgue, passe para alguém, mande para um amigo. Vamos divulgar esse canal e aqui estaremos trabalhando com a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Também para reforçar, nós também estaremos colocando aqui o conteúdo da Escola Bíblica Dominical do próximo trimestre, né? Que é o último trimestre desse ano, se Deus assim permitir. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.